Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Haribol, 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 todas as glórias devotas reunidas. Então hoje nós vamos para a parte 2 das qualidades divinas. Então esse assunto é muito interessante e hoje eu estou falando baseado no significado de Srila Prabhupada. Já fizemos palestras desse verso, porém não enfatizamos, né, o significado de Srila Prabhupada como estamos fazendo agora nessa nova configuração, vamos dizer assim, de tal verso. E aí a qualidade que ficou no ar ontem, né, foi a primeira, chamada destemor. Essa palavra, essa qualidade, ela é destinada principalmente às pessoas da vida renunciada. Ok? Quando você se torna um sannyasi, uma pessoa que renunciou à vida material ou à vida ilusória, vamos dizer assim, a primeira coisa que você tem que ter na sua vida é não temer nada. Você está trocando toda a sua vida material pela sobrevivência espiritual. De modo que você tem que confiar completamente em Deus, se você quer seguir nessa ordem, né, espiritual da vida, né, que é chamada o Dharma, né, social e espiritual, onde você, sendo um sannyasi, você está na posição mais elevada dentro daquilo que é o campo espiritual. É a pessoa que realmente se desapega de tudo, desiste de tudo e segue só a vida espiritual, e dentro disso, é claro, tem umas regras, né? Se a pessoa renuncia, e aqui, nessas palavras de Srila Prabhupada,
ele vai dizer qual é a coisa mais, vamos dizer assim, o obstáculo mais poderoso para uma pessoa que tem a mente de renúncia desse mundo. Então vai ser muito interessante, ok? E Prabhupada diz, então ele, o sannyasi, quem assumiu a ordem renunciada da vida, deve purificar a sua existência. Esse aqui eu acho que é... a segunda qualidade divina, depois do destemor, é a purificação da própria existência, que é uma qualidade também destinada às pessoas da ordem, principalmente para as pessoas da ordem da vida renunciada. Se você vai renunciar ao mundo, você tem que purificar a sua existência. E como a gente falou anteriormente, todas essas qualidades se destinam a todos. Porém, algumas qualidades encaixam melhor dependendo da ordem social ou espiritual que você está situado. Então, Prabhupada fala aqui, então ele, o sannyasi, deve purificar a sua existência. Há muitas regras e regulações a serem seguidas na ordem renunciada. Então, esse é o sacrifício, que você segue regras, né? Essas regras são regras ditadas por Deus no Bhagavatam. Há muitas regras e regulações a serem seguidas na ordem da vida renunciada. A mais importante de todas é que o sannyasi está estritamente proibido de falar com uma mulher num lugar isolado. Assim aqui a gente vê o poder da sedução que uma forma feminina tem sobre uma pessoa que renuncia à vida. Então o poder de Maya para tirar a pessoa do caminho espiritual, quando forma a forma da mulher, é estritamente poderosa para desviar a mente, né, de um homem que aceitou, né, esse caminho de renúncia. Aqui a gente está vendo, né, que é uma palavra do próprio Deus, né? A mulher é a criação mais bela da existência e é difícil alguém resistir aos seus encantos. E quando você renuncia, você tem que seguir essa regra estrita, você não está muito assim íntimo de mulheres, porque isso, com certeza, se você ceder a sua energia, vai acabar que você vai cair da sua posição de renúncia. E aí essa é uma das condições que Deus estabelece, porque há uma ligação com o divino e ele realmente exige, né, essa atitude de um sannyasi, até mesmo dentro de um caráter exemplar da não atração pela energia sexual. E não adianta a pessoa falar que não, que eu não vou cair, é algo assim, a energia ilusória, né? Tem a história lá, acho que ele vai falar aqui de Haridasa Thakura, que a própria Maya veio seduzi-lo quando ele estava cantando o Mahamantra Hare Krishna, mas essa história aí fica para depois. Aí depois ele fala assim, o Senhor Chaitanya era um sannyasi ideal. O Senhor Chaitanya é Krishna, quando ele veio há 500 anos atrás aqui no planeta para recompor, né, o conhecimento divino, ele aceitou a ordem da vida sannyasi e o próprio Deus dá o exemplo dessa renúncia da energia que pode desviar a consciência dele dessa finalização do propósito espiritual. Então o Senhor Chaitanya era um sannyasi ideal. E quando estava em Puri, né, Jagannatha Puri, suas devotas não podiam sequer aproximar-se para oferecer os seus respeitos. Elas foram aconselhadas a curvar-se para ele enquanto se mantinham num lugar distante. O próprio Deus
no papel de sannyasi, mostrou o exemplo do poder, né, da mulher sobre a energia sexual do homem, e o sannyasi, como não deve se envolver com mulheres, o próprio Deus, como o Senhor Chaitanya, recomendou que elas, à distância, né, prestassem reverências a ele, como também faziam todos os homens. E dentro desse âmbito, né, espiritual, o Senhor Chaitanya também não se associava com pessoas que tinham muita riqueza, principalmente os reis, né, os governadores da época, assim, ele também não permitia a aproximação de tudo aquilo que pode, né, a ambição, a luxúria, tudo aquilo que pode nascer no coração de uma pessoa renunciada deve ser mantida afastada. E isso é algo, né, difícil dentro de uma normalidade, mas se você realmente renunciou, você tem que saber onde estão as armadilhas, vamos dizer assim, onde estão as energias que podem eventualmente afastar a sua mente do caminho espiritual. Dentro do caminho espiritual, você tem que andar dentro de certo equilíbrio, e por isso o conhecimento é muito importante, certas regras têm que ser praticadas. Dizem que em Kali Yuga, né, no Bhagavata, no canto 12, basicamente hoje em dia não tem mais sannyas. É quase impossível se tornar uma pessoa renunciada nesse mundo, porque Kali Yuga basicamente é um lugar de poder, luxúria e ambição. E ódio, né? É complicado. Mas, né, a gente está falando aqui o que Srila Prabhupada está descrevendo. Para o sannyasi, relações íntimas com mulheres e posse de bens para o gozo dos sentidos são estritamente proibidas. Tá? Aí que, ó, quando aqui eu perdi essa passagem aqui, quando as mulheres foram aconselhadas a se manter num lugar distante para prestar reverências a Deus, ele está falando aqui, isso não é um sinal de ódio às mulheres como uma classe, mas é uma restrição imposta ao sannyasi, o qual não deve cultivar ligações íntimas com mulheres. Porque o sannyasi, no final, ele é o representante máximo da cultura espiritual aqui no planeta Terra, e ele deve estar desvinculado de tudo aquilo, né, que diz respeito ao desejo de bens terrenos e de relações sexuais. Nesse sentido, né, não por causa das mulheres, assim como as mulheres também têm atração com os homens, mas é uma qualidade divina implantada para essa classe de sannyasi, porque, como a gente falou, todas essas qualidades divinas, elas têm características que se destinam aos representantes dessas classes sociais e espirituais, chamados, né, Varnashrama Dharma, que é um sistema, né, social e espiritual implantado por Deus nessa configuração qualitativa das pessoas que estão em diversos níveis de evolução e com tendências aos modos da natureza material. Então, as pessoas que estão no modo da bondade, elas recebem certas instruções. Quem está no modo da paixão, outras. Quem está no modo da ignorância, recebe outras instruções. E quem está no modo transcendental, dentro da linha espiritual, também vai sendo cobrado certas atitudes, né? Porque se você está caminhando para se libertar da existência material e você se torna um representante espiritual nesse planeta, principalmente da consciência de Krishna, que é o caso aqui, você tem que saber, né, como se comportar nesse mundo. O que pode fazer, o que não pode fazer. Infelizmente, vivemos num mundo de maledicência, de difamação,
onde qualquer deslize que você faça é a sua queda completa. Você pode ter feito 99% de coisas boas, mas aquele 1% vai ser o motivo para difamar, né? Até mesmo a consciência de Krishna, porque imagina aquele representante, o máximo espiritual, o guru, o mestre fez isso e fez aquilo, e isso já aconteceu com vários mestres, com vários gurus que realmente caíram de suas posições, porque basicamente é uma luta contra a Maya, contra a ilusão. E Deus no coração, ele está observando, né? Às vezes as pessoas são provadas pelo universo para ver se realmente a intenção delas de voltar para Deus ou de se tornar um instrutor aprimorado nesse mundo é sincera. E tem pessoas que têm muita erudição, mas são fracas, né, moralmente. Tem pessoas, às vezes, que são muito fortes moralmente e não têm um conhecimento assim, mas o que vale no final mais é o exemplo, é a energia de amor que você está desenvolvendo por Deus. Não é uma coisa assim, eu vou me tornar um sannyasi, aí eu vou botar uma roupa, né? Como eu falo, não é o hábito que faz o monge, vou botar a danda, né? O símbolo que representa o controle da mente, o controle das emoções, né? A tridanda, né, que eles falam, que representa o controle das ações, e no fim, internamente, as pessoas não são nada disso, essa aparência externa vai ser testada por Deus, tá? Então aqui Prabhupada, né, que era um sannyasi, ele seguia essas regras, mas às vezes aqui no Ocidente ele tinha que fazer certos ajustes, né? Porque é uma filosofia nova e a gente está falando aqui de uma tradição milenar. O Senhor Chaitanya, né, estudando a sua vida, podemos aprender que ele era muito rigoroso no trato com as mulheres. E o Senhor Chaitanya, ele foi casado 2 vezes, só depois que ele tomou sannyasi, e aí ele seguiu esse parâmetro, né, escritural destinado às pessoas da ordem mais elevada do sistema espiritual. Embora, né, o Senhor Chaitanya seja considerado a mais liberal encarnação de Deus, pois aceitou as almas mais caídas e condicionadas, ele seguiu à risca as regras e regulações da ordem devida de sannyasi no que se refere à relação com mulheres. Então, Chaitanya Mahaprabhu representa a misericórdia de Deus. Imagina, a encarnação da misericórdia de Deus, ele veio para salvar todas as almas condicionadas. Tanto que no sistema, né, atual, Hare Krishna, temos que meditar no Senhor Chaitanya, na encarnação de Krishna que veio para nos liberar. Quando você pensa em Chaitanya Mahaprabhu, imediatamente você recebe as bênçãos de Srimati Radharani, a energia de amor de Deus. Temos que pensar nisso, né? Então, apesar de ele estar dando essa misericórdia, essa liberação para todo mundo, incondicionalmente que se aproxime dele, principalmente do cantar do Mahamantra Hare Krishna, né? Se você é um bandido, pessoal da pior espécie, do modo da ignorância, se você se aproximar de Deus na forma de Chaitanya Mahaprabhu, imediatamente você vai receber a liberação. Se o seu coração realmente estiver arrependido e desejoso de receber essa iluminação. Mas mesmo assim, ele tinha que ser o exemplo. Então, ele seguia a própria regra que é estabelecida dentro de um conceito, né, universal, que o sannyasi não pode se aproximar de mulheres nem de pessoas que têm muitos bens, né?
materiais, governantes, reis. Então o Senhor Chaitanya, ele Deus, ele é sempre assim. E no Bhagavad Gita também, Krishna fala que ele vem para dar o exemplo. Se Deus não der o exemplo, ele fala assim, se eu não desse o exemplo, todos os mundos, todos os planetas, todos os universos estariam arruinados. São essas palavras que o Senhor Krishna diz assim com vigor. Né? Eu tenho que dar o exemplo. E vocês têm que seguir meu exemplo. Então, se você quer ser um sannyasi, sinto muito, a renúncia é completa. Ok? Um de seus associados pessoais de Chaitanya Mahaprabhu, a saber, Chota Haridasa, convivia com o Senhor Chaitanya, juntamente com seus outros associados pessoais confidenciais. Mas este Chota Haridasa acabou olhando luxuriosamente para uma moça. E o Senhor Chaitanya foi tão rigoroso que expulsou imediatamente da sociedade de seus associados pessoais. Imagina você um associado pessoal de Deus, né? Imagina que Krishna, no caso aqui do Senhor Chaitanya na Terra, e você caminhasse com ele como um associado pessoal, como um servo direto de Deus. Mas, né, Deus está no coração de todo mundo. E aí a luxúria vai tentar entrar no seu coração. Você pode ter certeza disso. Existem forças sinistras no mundo que, quando veem que uma pessoa está realmente se desvinculando dessa matrix, principalmente no grau de um sannyasi, elas vão atacar forte. E aí, esse Chota Haridasa, apesar de estar junto com Deus, de ser um devoto puro, né, servindo diretamente a Suprema Personalidade de Deus, na forma do Senhor Chaitanya, ele teve um vacilo e olhou para uma mulher com desejo. Então você vê como é que o negócio é pesado, né? Então Deus, o Senhor Chaitanya, que está no coração de todo mundo, como a super-alma, né, já que o Senhor Chaitanya é Krishna, ele imediatamente observou esse movimento luxurioso na mente de Chota Haridasa e não teve conversa, expulsou assim sem pensar. Então vamos observar aí como é séria essa coisa. E daí nunca mais ele aceitou de volta. Ele falou assim, não, esse aí não me representa. Que seria simplesmente natural, né? Você está numa forma humana e olha assim para uma mulher, às vezes até sem luxúria, mas o Senhor Chaitanya era estrito demais. Estrito demais. Era um sannyasi, era Deus na forma de sannyasi. E quem ele autorizou para estar ali com ele eram almas de alto gabarito, né? Os associados dele. De modo que foi imperdoável esse simples deslize, né? Porque está envolvendo a energia suprema aí nessa história. Não é qualquer um, não é o Senhor Chaitanya, é Krishna. Então, ele expulsou, né, imediatamente. O Senhor Chaitanya disse, para um sannyasi ou qualquer um que aspire a sair das garras da natureza material e tente elevar-se à natureza espiritual e voltar ao lar, voltar ao Supremo, para ele buscar bens materiais e contemplar mulheres para, com isso, obter gozo dos sentidos, nem ao menos desfrutando-os, mas apenas buscando-os, impelido por essa propensão, é tão condenável que seria melhor que ele cometesse suicídio, olha só, em vez de experimentar tais desejos ilícitos. Imagina aqui em Kali Yuga, como é que é essa questão? Como é que é essa questão? Você tem que chegar nesse ponto de que o suicídio, né, tirar a vida
mais ideal do que você olhar para outra pessoa com desejos sexuais. Ou então, buscar bens materiais. Olha só a posição de um sannyasi, né? Que a gente está aqui nesse estudo aqui das qualidades divinas, relacionando com as ordens sociais e espirituais e também de acordo com as pessoas que estão associadas com os modos da natureza. E aí a gente vê que o negócio é mais sério do que imagina. Se você realmente busca a vida espiritual, né, você vai numa configuração, mas se você realmente se torna um sannyasi e recebe o poder, a potência de Deus para ser um pregador nesse mundo aqui, onde Deus está no seu coração potencializando a sua atividade, né, de pregação, de revelação para as pessoas, pense bem antes, né? O negócio é mais sério do que o normal. E também, né, muitos sannyasis caíram e caem, porque sustentar a realidade da renúncia é complicado. Tá? Então isso aqui, veja, aí o Prabhupada fala, veja como são estes processos de purificação, porque essa foi a segunda qualidade, né? Depois de destemor, purificação da própria existência. Para você purificar a sua existência, você tem que abandonar, né? No caso aqui, quem está lendo aqui, uma pessoa renunciada, tem que abandonar completamente o ego. Você não pode ter nenhum referencial de identificação com desejos materiais, tanto de adquirir bens como de desfrute material. Tudo tem que estar coligado perfeitamente com Deus. Tá? Assim como acontece lá no mundo espiritual, né? Krishna Luka, né? Lá é só amor, não tem interesse e também não tem essa energia sexual, não existe no mundo espiritual. O espírito, a energia sexual lá é amor puro por Deus. E esse amor puro por Deus que nós temos agora, que temos que desenvolver em relação a Deus, quando não manifestado nessa pureza amorosa, essa energia se transforma em energia sexual, em luxúria. A luxúria é o amor puro a Deus, transformado em amor ou desejo para as coisas materiais, para desfrutar. E aí a alma, quando entende isso, ascensiona sua energia, faz tipo um acordo, né, divino no seu coração, para trabalhar a sua saída definitiva dessa matrix ou da influência dos modos da natureza material, tendo que abandonar o falso ego completamente. Então é muito interessante estudar as qualidades divinas e entender a profundidade disso, né, que Prabhupada está nos revelando. Porque as pessoas acham que vida espiritual é só você ficar lendo livro, fazendo oração, pedindo coisa para Deus. Não é isso, entendeu? Você tem que seguir, né, uma diretriz, uma regra interna de acordo com a posição que você se encontra. Se a pessoa se encontra como um sannyasi, é porque ele, no seu desenvolvimento, né, das várias reencarnações, ele atingiu uma estrutura vibratória de amor a Deus, onde ele vai se tornar um instrumento perfeito do divino nesse mundo. E aí ele tem que ser o exemplo. Esse Shota Haridas, imagina, ele estava do lado de Deus quando presente nesse planeta Terra. De modo que se você está com Deus, vivendo na energia de Deus, e aí se você der um vacilo, se você der um sinalzinho de energia fora dessa ligação com Deus, já que ele estava com Deus diretamente, isso significa a sua queda completa. É dito, eu lembrei agora aqui, que quanto mais alto uma pessoa está, maior vai ser a destruição dele quando ele tomar a queda. Vai ser maior o impacto. E Deus está no seu coração. Está observando se você realmente quer
né? Se ele colocou a confiança dele em você, enquanto caminhando nesse mundo, onde você se torna um ser totalmente poderoso, né? Um sannyasi é uma pessoa completamente poderosa, ele não precisa desejar bens materiais, desfrutar desse mundo, porque ele já vive em Ananda. Tudo que um sannyasi quer, se ele pensa, acontece. Porque ele é Deus em ação, assim, na forma mais pura, nesse sentimento amoroso de passar a realidade divina para todo mundo. Então Deus protege essa alma de tal forma que já está conduzindo ele para o mundo espiritual. E de repente você sente aquela vontadezinha de dar uma desfrutada, né, do mundo material, e aí você vai cair, tá? Então são essas considerações, né, que nós temos que fazer aqui quando você está purificando a sua existência. E cada um vai se purificando, né, na medida da relação que você tem com Deus nesse despertar amoroso. Ok? Então falamos sobre o destemor, a purificação da própria existência, já aí, ó, mais ligados, né, à ordem de vida renunciada, mas como eu disse, você tem que ter, qualquer pessoa, mesmo no modo da ignorância, o mais baixo das pessoas, tem que ter esse destemor também para seguir a vida espiritual, porque você está indo para algo que você desconhece. Então você poderia muito bem ficar aqui no conhecido, em Maia, desfrutando tudo, mas você está deixando de fazer certas coisas, né, da energia material, para colocar essa fé nos pés de lótus de Deus. E a purificação da existência também. Se você quer ter uma vida espiritual, se você quer ter um contato com Deus, como é que você vai se associar com Deus se você está totalmente impuro, né? Os pensamentos completamente descontrolados, emoções baixas, faz atividades incorretas, né, vamos dizer assim, insanas, de modo que você tem que purificar a sua existência. E o método, né, que Deus nos deu para purificar a nossa existência mais simples nessa era de Kali Yuga, enquanto teve aqui nesse planeta Terra 500 anos atrás na forma do Senhor Chaitanya, foi, né, cantem o santo nome de Deus, cantem e sejam felizes. À medida que vocês vão cantando, esse amor vai despertando, porque você vai purificando a sua mente, você vai afastando esse falso ego, e aí o espírito começa a manifestar Ananda. Por isso, cante e seja feliz. Você vai sentir isso se você seguir esse processo, né, espiritual de cantar o santo nome, de ler o Bhagavad Gita, de se associar com devotos que já têm essa energia avançada. Então tudo é muito maravilhoso. Depende de você, o que você quer, o que você realmente quer realizar na sua vida. Ok? Então, purificar a existência é uma forma de você renunciar à impureza da vida material. E em Kali Yuga, tudo é lixo, tudo é uma aberração, um absurdo, é trevoso mesmo, aqui nesse mundo. Essa normalidade que você vê nos dias atuais é uma programação que foi feita de geração em geração, e a geração de hoje acha que isso aí é normal, fazer o que elas fazem, né? Aí entra droga, sexo, corrupção, condicionamento em todas as áreas onde você caminha desvinculado desse desejo real da alma, que é despertar o amor a Deus. E aí você acha que você tem a liberdade, né, como é pregado aí dentro da programação, de fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, que você é dono da sua vida, você que manda no seu corpo. Esses absurdos, né? E aí você acha que pode roubar, pode deixar pessoas em sofrimento, em miséria. Imagina quanto karma, quanto sofrimento essas almas vão adquirir, porque uma certa inocência, né? Quem não quer ter essa liberdade completa? Mas não é assim que funciona. Você tem que ter a liberdade completa em atividades amorosas. Se você age com amor, com o coração, sob a intuição divina, que ele vai guiar você com certeza, então isso que devemos fazer.
e não essa liberdade onde nós estamos nos identificando com essa máquina biológica, e aí você acha que você é essa máquina e pode fazer tudo o que quiser. Já está errado na raiz, né? Você tem que entender que você é o espírito. E as qualidades espirituais que a gente está descrevendo aqui é que devem se manifestar para você usar a sua liberdade, né, que Deus está te dando. Esse é o nosso aprendizado. Como usar a nossa liberdade de tal maneira que tenhamos benefício e também beneficiemos os outros. Principalmente na área de dar o conhecimento real para aquelas pessoas que estão perdidas nessa ilusão. Muito perdidas, vivendo em escuridão completa. São pessoas cegas, né, com convicções falsas, né, ideais fantasiosos, tudo criado por um sistema sinistro de trevas que engana o tempo todo as pessoas. E tudo parece incrível, que a sociedade está progredindo, que são novos valores, mas não tem valores, só tem conhecimento real. Conhecimento é que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e esse conhecimento do Bhagavad Gita é a base, é o alicerce, e você se enganja em entender as palavras de Deus, o que você tem que fazer, o que você deve deixar de fazer, e que você tem que se purificar. Tá? Por isso que se fala, você tem que se tornar um devoto puro de Krishna. Inicialmente você se torna um devoto, e aí você vai cantando, você vai lendo o Bhagavad Gita, vai se associando com devotos, vai colocando um coração rendido a Deus, serviço devocional, e tudo isso, né, vai promovendo essa limpeza do intelecto, da mente, vai te desprogramando energeticamente, vibracionalmente, de tudo que impuseram na sua vida, de várias encarnações, e aí você atinge essa pureza de consciência, e quando você chega nesse ponto puro, né, você se torna um devoto puro de Deus. E daí você pode pensar em se tornar um sannyasi. Porque como é que você vai parar a sua ambição e a sua luxúria? Só se você estiver situado no espírito. Enquanto você estiver situado na mente, se auto-enganando, pensando que é esse corpo físico, dentro de uma sociedade que é toda estabelecida em valores não espirituais, tudo materialista, o natural é você ter luxúria o tempo todo e ambição. Tudo nesse mundo é feito para você competir, para você derrubar o outro. Não existe esse amor onde todos nós podemos viver felizes, né? Cultivando os valores espirituais, as classes mais altas em termos de qualidades espirituais, ajudando as classes mais baixas em termos de qualidades espirituais, e essa é a sociedade que Deus criou. Não existe essa igualdade de vibração, de evolução. Cada um está numa posição. E os que estão na posição mais alta têm como regra, né, de amor, servir aos que estão numa posição mais baixa dentro da categorização de qualidade divina. Assim como uma mãe, ela é superior ao filho. Mas o filho ainda é ineficaz em tomar decisões, em fazer coisas, porque é muito pequenininho, né? O bebê, por exemplo. E a mãe pode ser um colosso espiritual, uma gênia na materialidade, mas ela tem aquela relação de servir ao seu filho, que Deus colocou aquele espírito para, né, os cuidados dessa alma que era a mãe. Então é mais ou menos assim, se você se torna um sannyasi, um renunciado, se Deus te dá uma potência espiritual, onde você se torna um devoto puro, a única intenção que você tem em relação a isso é servir as outras almas para ensinar-lhes o processo de como elas progredirem espiritualmente nesse planeta atual, Terra, nessa terceira dimensão, nessa era de Kali Yuga, nesse universo do seu Brahma.
E daí Krishna ele sempre traz o Bhagavad Gita como a referência real, né? O conhecimento real, é o conhecimento mais confidencial. E você estuda, você realiza a sua ligação com o divino e passa a ser um instrumento de Deus nesse mundo dentro do seu patamar vibracional. Então vai ter devotos que estão falando de Krishna, tem devotos médios, né, que já estão indo para a plataforma pura, e tem a pregação dos devotos puros, que são chamados Uttama Adhikaris. Uttama quer dizer transcendental, aquilo que está além. Por isso Krishna fala, se aproxima desses devotos que estão além, que já estão vivendo completamente nessa consciência de Krishna, indaga-lhes, presta-lhes serviço, né, para ajudá-los a propagar essa consciência de Krishna, e faz-lhe, né, perguntas relevantes, porque eles já vivem na verdade. E essa verdade é o que cada pessoa tem que chegar, né? O caminho de todo espírito nesse mundo é chegar a essa verdade. Então você é essa verdade. E Deus é a verdade suprema, da qual você é uma parte integrante, e você é uma verdade individual de Deus. Você é Deus em ação como a energia de Deus. E você, para se tornar um devoto puro, você tem que agir com essa energia totalmente integrada com a energia suprema, e aí tudo se torna perfeito na sua vida. Por isso os dizeres, né? Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Essa é a categoria de devotos puros, né? É a indicação do mestre. A ideia é você atingir a perfeição de relação amorosa com Deus. Tá? Aqui, a próxima qualidade, né? Aí Prabhupada fala, o item seguinte é Jnana Yoga Vyavastiti, ocupar-se no cultivo de conhecimento. Ele fala, a vida de sannyasi, como a gente explicou aqui também, presta-se a distribuir conhecimento aos pais de família e a outros que esqueceram sua verdadeira vida de progresso espiritual. Então, algumas almas vão fazer esse sacrifício, que é um sacrifício maravilhoso, de renunciar ao mundo, obter o conhecimento, por exemplo, do Bhagavad Gita, do Bhagavata, do Chaitanya Charitamrita, do conhecimento, né, realizado, dito diretamente pela autoridade suprema, e vão passar esse conhecimento. É imprescindível, né, que quem está, principalmente nessa posição de sannyasi, cultive esse conhecimento de Deus, porque a função, né, dessas pessoas na classe espiritual, e principalmente o sannyasi, é passar o conhecimento do Bhagavad Gita. É o que Srila Prabhupada está fazendo aqui. Está dando significado, trouxe o Bhagavad Gita para o Ocidente, está tentando, né, mostrar, dar o significado mais simples possível, para que todo mundo possa compreender de uma forma simples. Então, a vida de um sannyasi, de uma pessoa que escolheu a viver só a vida espiritual, tá? Lembrando sempre que quando você escolhe a vida espiritual, você não está abandonando o mundo material, você está espiritualizando a sua vida material. Você vai começar a entender que tudo é Deus. E quando você se torna um sannyasi, Deus ele vai estar presente para o sannyasi o tempo todo. Então não tem essa coisa de vida material e vida espiritual. Isso aí é uma separação da nossa mente. Na verdade, tudo é a vida espiritual. Apesar de a gente estar aqui dentro de uma matrix, né, de uma existência material, que só é assim porque a gente está se identificando com a matéria. Quando você transcende a matéria, aí a sua visão vai ser outra visão. E aí você vai atingir o quê? A paz interna.
Sua mente vai ficar controladinha e você vai manifestar Ananda, sempre, independentemente de como está o mundo, porque o mundo, hoje, por exemplo, caótico, nada mais é do que a formação da egrégora mental coletiva do mundo. Como todo mundo está vivendo uma vida fora do amor divino, naturalmente esse mundo é caótico. E aí quando você atinge a transcendência, você sai fora desse mundo, mas você está vendo o porquê que esse mundo está caótico. E daí você passa a querer explicar para as pessoas, assim como Deus veio aqui no Bhagavad Gita e explicou, que ele teve que restituir esse conhecimento, porque chega tempos que realmente todo esse conhecimento é esquecido, é destruído, por causa de uma programação que vai fazendo a pessoa ficar só vivendo, né, no materialismo, na luxúria, né, na cobiça, na ambição, na ira, que são os 3 portões do inferno, conforme o Senhor Krishna diz aqui no Bhagavad Gita, que levam a alma, né, à derrocada total. Temos que sempre, né, orar e vigiar. Por que está chegando esse desejo X? Por que eu estou... Então, o desejo é o que te mantém aqui nesse mundo material. Na filosofia budista explica muito isso, que para você tirar a dor, você tem que eliminar o desejo. Então, é muito importante, né? Todos os realizados falam, né? Mas você tem que desejar Deus, acima de tudo. Esse desejo é o desejo espiritual. Você tem que se apegar a Deus. Não é desapego completo. Tem que se apegar a Deus. Tem que usar as energias que você está usando para o lado do engano para o lado divino. Ok? Aí, Prabhupada vai falando aqui da curiosidade de um sannyasi, né? Pelo menos um sannyasi autêntico, lá da época tradicional da Índia. Ele vai falando, aqui também, que eu antes de falar isso, ele vai falar aqui, ó, presta-se ao conhecimento aos pais de família, vai distribuir, porque os pais de família vão criar os filhos, e o sannyasi, né, em vez de ficar falando ao léu, ele vai às famílias que têm filhos, que são almas, que têm que ter o conhecimento, e são os pais que dão o conhecimento. Então, tudo tem um porquê. O pai e a mãe de uma determinada alma que está como filho tem que ter esse conhecimento. E aí o sannyasi tem essa função de promulgar, né, de levar esse conhecimento a todas as famílias. É de se esperar que um sannyasi subsista mendigando de porta em porta, mas isto não significa que ele seja mendigo, tá? A humildade também é uma das qualificações do transcendentalista. E por pura humildade, o sannyasi vai de porta em porta, não com o simples propósito de mendigar, mas para visitar os pais de família e despertá-los para a consciência de Krishna. Lá na Índia, pelo menos a tradição, né? Aqui no Ocidente a gente não vai ver isso, é uma utopia, né? A gente vê alguns religiosos que vão de casa, né, em casa, tentam levar a palavra de Deus, geralmente são expulsos, são chamados de chatos, de radicais, de fanáticos. Essa é a situação das pessoas, né? Tem pessoas que eu já vi pregando assim, numa praça, são criticados, as pessoas tentam humilhar, porque as pessoas estão envolvidas por essas forças, né, sinistras. E tudo que é luz que aparece nesse mundo, essa luz é agredida, né? Assim como o mestre que bem conhecemos aqui no Ocidente, que foi, né, crucificado porque queria falar de amor a Deus, e isso incomodava muito, porque existe um sistema que está controlando, e a energia de medo, de violência, de ódio é o que tem que ser mantido. É o que alimenta, é o que divide, né, as pessoas.
A energia de amor não une, onde todo mundo tem um conceito participativo, onde eu só sou feliz se você for feliz, né? A compaixão. Então isso aí é que a força sinistra não quer, tá? Mas tudo isso faz parte da nossa escola de observar isso e ver que o bom mesmo é todo mundo, né? Está feliz em Deus como centro e todo mundo coparticipando nessa existência da forma humana que tem que ter certos, né, certos itens, né, para a sobrevivência, tanto no campo psicológico, emocional, como físico e energético. É isso que nós estamos, né, caminhando aqui, indo para a quinta dimensão, onde isso aí vai ser melhor configurado, dentro da questão vibratória, né? Quem quiser ficar nesse planeta Terra. Então, essa questão de, né, era normal, na Índia é normal você ver um sannyasi que vai lá na casa de um, às vezes ele não dorme na mesma cidade, não tem lugar para dormir, ele renunciou. Então você vê que é uma posição que Deus, né, até se agrada. Nossa, imagina essa pessoa por amor a mim, né, e por estar numa condição pura, ela vai de casa em casa, por amor, né, tentando passar aos chefes de família, dentro do ensino para os seus filhos, que são almas que vêm para evoluir. Eles fazem isso, né? Fazem isso, e a ideia é que isso é normal lá na Índia, aqui não é. Apesar de terem pessoas que também fazem isso, que tem essa característica de uma pessoa renunciada. Mas que não são renunciados igual é lá na Índia, nessa colocação aqui. Então ele fala assim, eu quero um pedaço de pão, a senhora pode me dar um pouquinho, né, de leite. E aí a pessoa vai servir o sannyasi e eles recebem o sannyasi. E naturalmente o sannyasi, em troca, fala sobre o conhecimento e não tem nada de cobrar, não tem nada disso. E se a pessoa não quer ouvir, naturalmente o sannyasi vai embora, né? Ele não está ligando se vão criticá-lo ou se vão elogiá-lo. Ele simplesmente quer passar o conhecimento. Como a gente está fazendo aqui agora, passando o conhecimento sem nenhuma pretensão. Algumas pessoas vão ouvir essa palestra, né, e vão gostar, outras não vão gostar, e aí todo mundo tem os seus julgamentos, tem as suas crenças, tem as suas necessidades íntimas, né, que ninguém sabe, seus vícios, e também tem os seus valores, os seus talentos, que às vezes ouvindo uma simples aula dessa aqui se manifesta, tá? Então esse Prabhupada diz, é o dever do sannyasi. Cada ordem social e espiritual tem um dever. O dever do sannyasi é essa. Por isso, né, as três primeiras, né, destemor, purificação da existência e busca do conhecimento, são os deveres atribuídos a um sannyasi, para que ele, sem medo, puro de consciência e imbuído da sabedoria divina, no nível realizado, ele vá distribuir esse conhecimento para o mundo. E na Índia a tradição é que o sannyasi ia de porta em porta e mendigava alguma coisa. Então essa é uma curiosidade que o Prabhupada está colocando aqui, né? Aí Prabhupada continua falando sobre o sannyasi. Se ele é deveras avançado e recebeu essa ordem de seu mestre espiritual, ele deve pregar a consciência de Krishna com lógica e compreensão. Porém, se alguém não obteve tanto avanço, ele não deve aceitar a ordem de vida renunciada. Logo, existe um sistema de tradição na Índia e em vários lugares também, né? Em vários tipos de religiões ou de sistemas iniciáticos, metafísicos, filosóficos, onde há um mestre e ele delega a você essa posição de renúncia.
o mestre espiritual que está conectado com Deus, que naturalmente também é um sannyasi, tem o poder, né, através de Deus, de delegar àquela pessoa a função de sannyasi. Aí é algo místico que acontece, uma transferência de energia para aquela outra alma, onde ela fica imbuída da potência de Deus para pregar também. Tem gente que encarna e já é uma alma espiritual elevada e encontra um mestre, recebe o conhecimento, a energia, o direcionamento e vai pregar. Aí o mestre fala, você vai pregar em tal lugar. O Srila Prabhupada, por exemplo, ele está falando aqui, eu vejo uma intimidade do que ele está falando, é que ele mesmo, ele hesitava, se rendeu ao mestre espiritual, aí ele foi, se rendeu, aí depois de um tempo, né, o mestre espiritual que sabe tudo sobre outra pessoa, já que é Deus dentro do coração desse ser, né, que tem essa potência de saber tudo, falou, você vai pregar lá no Ocidente. Você tem um jeito, né, o seu inglês é bom, você vai lá para os Estados Unidos, porque se você for pregar lá, levar o Bhagavad Gita para os Estados Unidos, rapidamente todo esse conhecimento vai ser difundido para o mundo inteiro. Na época, né, até mesmo nos dias de hoje, tudo que é colocado como fato nos Estados Unidos se espalha rapidamente pelo mundo inteiro, né? Como a gente vê em Hollywood, os filmes, tudo é expandido imediatamente. Então o mestre espiritual com essa visão, vendo quem era Srila Prabhupada, que é um devoto enviado por Krishna para esse planeta, chegou naquele momento específico, ele deu, né, a sannyasi para Srila Prabhupada, e aí, dentro da vida renunciada, o dever de Srila Prabhupada, ele abandonou tudo, abandonou família, abandonou negócios, abandonou tudo, né? Dizem que Srila Prabhupada era muito rico, tinha muitos, mexia com química, né? Farmácias, tinha uma família numerosa, mas renunciou a tudo, seguiu a ordem do mestre espiritual, foi imbuído por essa potência, né, divina, e veio para o Ocidente. Tem toda uma história aí, se você quiser estudar sobre ele, no Prabhupada Lilamrita, né, os passatempos nectários e Srila Prabhupada. Pode pegar aí na internet, ou qualquer dia a gente fala sobre esses passatempos de Prabhupada. Mas, basicamente, Prabhupada está falando aqui, né? E se alguém não obteve avanço, se não chegou a esse ponto vibratório de um sannyasi, de renúncia, ou seja, desapego completo da matéria, isso vai acontecer inevitavelmente. Se você está avançando na direção de Deus, que é o propósito de toda alma que está nessa forma humana, se você se conectar com Deus, né, como é o nome Cristo, né, ungido por Deus, se Deus ungir, tocar a sua alma dessa forma pura e real, naturalmente você vai se desapegar do mundo. Não tem essa questão, não, de você ficar apegado a nada. É outro estágio de consciência. É um estágio de consciência, né, angelical. Tá? Se bem que tem os anjos caídos também, né? Então aqui Prabhupada está falando, né? Tem muita gente que aceita a ordem de vida renunciada, a gente tem visto isso no mundo inteiro por interesses que a gente não sabe. E então ele fala assim, então se você não obteve avanço, o mestre espiritual não vai te dar a ordem de vida renunciada. Só vai dar se ele também não é tão avançado. Mas o mestre espiritual mesmo, ele vai observar se você é ou não é um renunciado. Aí Prabhupada fala, mas mesmo que tenha aceitado a ordem de vida renunciada, sem conhecimento suficiente, ele deve ocupar-se plenamente em ouvir um mestre espiritual genuíno e cultivar conhecimento. Prabhupada está falando o que aqui? Que nessa nossa era, as pessoas são muito caídas. Então, muitas vezes, para propagar o conhecimento espiritual, você tem que dar, pelo menos, né, essa aparência de ordem renunciada da pessoa, com a tridanda. Porém, a ordem é o quê? Você tem que ficar com o mestre espiritual, mesmo que ele tenha te dado sannyasa, você ouvir o conhecimento, receber a potência do mestre,
E depois, só depois de sim, você vai começar a pregar. Mas você está existindo como um representante de Deus nesse mundo, nessa categoria, onde você está pretendendo realmente renunciar aos aspectos materialistas. Então, por isso que Prabhupada fala aqui, tá? Eu estou dando para você a sannyasi, porque é necessário ter membros dessa ordem espiritual no planeta Terra, mas você não é qualificado como sannyasi, mas você vai ter que ficar aqui aprendendo comigo e ficar, né, e cultivar esse conhecimento até o ponto da pureza completa. Aí se torna uma disciplina. Entende? Nesse sentido. O sannyasi ou alguém na ordem de vida renunciada deve possuir destemor, como falamos, sattva samshuddhi, pureza, e jnana yoga, conhecimento. Aí nós falamos já os 3 itens, né, das qualidades, são 26 qualidades, falamos 3 itens, dentro da descrição aqui maravilhosa de Srila Prabhupada, que é para você compreender as coisas, para a gente ter uma profundidade desse significado. E depois vamos para o próximo item, que é a caridade. Então, devido a que já estamos com 1 hora de aula, essa parte 2 vai ser concluída. Eu espero que vocês reflitam, né, que na vida humana, em alguma encarnação, você vai ter que atingir essa posição de ordem renunciada, onde você não vai abandonar o mundo, mas você vai renunciar os desejos que te atraem para o mundo, porque você vai se desidentificar com essa forma e tocando, né, a energia de Deus. Você vai entender tudo isso que eu estou falando aqui sem perturbação. Não é que você vai deixar de fazer alguma coisa, é que você, estando configurado no aspecto transcendente, naturalmente você vai deixar isso tudo de lado, porque já não vai fazer mais sentido se você está vivendo na consciência espiritual pura, nesse despertar amoroso por Deus, tendo a direção interna do divino para te conduzir nesse mundo de uma forma que você vai ser um instrumento perfeito de Deus. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês. E vamos começar a praticar a renúncia desde agora, mesmo que estejamos no modo da ignorância, em ilusão, vamos começar a não deixar a nossa mente tomar conta da nossa alma, né? Compreendendo que o espírito é que tem que dominar a personalidade que cada um é. E o espírito tem que estar todos os dias ouvindo sobre Deus, falando, né, os versos do Bhagavad Gita, seja em família, né, o pai de família, vamos fazer uma reunião do Bhagavad Gita, cantando, né, o santo nome, comendo praçada, alimentos, né, no modo do oferecimento ao divino, alimentos, né, no modo da bondade, conforme recomenda o Bhagavad Gita. Não devemos oferecer alimentos na paixão e da ignorância para Deus. E nos aproximarmos, né, que a associação é a coisa mais, vibracionalmente falando, é as coisas que nós trocamos energia real no plano espiritual. Então vamos nos aproximar de pessoas que já tenham esse conhecimento estruturado, essa realização de coração, para que possamos, né, juntos evoluir, progredir nesse planeta e finalmente nos libertar completamente dessa matrix, dessa maia. Então, medo, purificação da existência e buscar o conhecimento. Comece assim a sua renúncia com essas qualidades. Um beijo no coração. Haribo!